Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nós. Eu sou Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Estamos começando mais uma aula aqui no nosso componente Eficiência Energética. Vocês vão acessar a gente aí pelo seu aplicativo no canal Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Nós somos 4 professores aí para tentarmos construir um projeto de casa sustentável, isso mesmo. Nosso diretor colocando aí na telinha para vocês, ó, novamente o nosso slide de apresentação. Nós estamos aqui na segunda unidade curricular e a gente está pensando aí em vários recursos e várias formas para deixar uma casa mais sustentável ou para tornar ou criar, né, uma casa sustentável, um projeto, tá certo? Então, nós vamos estamos aqui na nossa atividade 2, já na nossa aula de desenvolvimento 1. Nas aulas anteriores, a gente, na verdade, lá na atividade 1, a gente falou um pouquinho sobre os processos de transformação de energia, conhecemos algumas alternativas de transformação de energia. Nós queremos tentar fazer um projeto de uma casa de maneira que a gente poupe eletricidade, poupe energia elétrica, né? Ou use de forma mais consciente. Então, aqui na atividade 2, nós estamos pensando, então, na iluminação da casa. Veja que vocês têm que pensar numa casa mais sustentável, tem várias coisas que podem ser pensadas, mas a gente vai oferecer aqui, né, nesse curso, juntos aqui no Eficiência Energética, pensar na iluminação da casa. Você poderia aí no seu projeto pensar, por exemplo, no aquecimento da casa ou da água da sua casa, né, para economizar eletricidade, ou a ventilação, outras coisas. Mas a proposta que a gente vai apresentar aqui é tentar iluminar uma casa com recursos mais sustentáveis ou com mecanismos mais sustentáveis. Então, a gente está falando da iluminação da casa, tá bom? Então, nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a lâmpada, né? A eficiência de uma lâmpada, da lâmpada incandescente. Nós conhecemos um projeto chamado Litro de Luz, onde a gente pode usar a garrafa PET para aumentar a eficiência aí da luz do sol, tá bom? Então, hoje, já que a gente está pensando em iluminar, aproveitar a luz do sol para iluminar uma casa, a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre a luz, tá bom? A luz do sol. Então, olhando aí para a nossa telinha, ó, vocês teriam que já ter essa atividade, lá na atividade 1, uma questão norteadora, né? O que você quer resolver nessa casa, nesse projeto que você vai construir, né? Para que a casa fique mais sustentável. A nossa parte aqui que vamos desenvolver juntos, os professores da sua escola e também aqui os professores do Centro de Mídias, nós queremos analisar um projeto chamado Litro de Luz, né? A gente já fez essa referência na aula anterior e esse projeto, né, que já existiu, criado por um mecânico chamado Moser, né? Ele criou uma proposta de viabilizar a iluminação por meio de material acessível e sustentável, né, para localidades e pessoas com dificuldades de acesso à energia. Então, ele já fez esse projeto e a ideia aqui é, será que a gente consegue melhorar a eficiência desse litro de luz, né, dessa garrafa PET com água, que usa a luz do sol, que foi o pensamento inicial aí do Moser, essa lâmpada de Moser? Então, a gente vai pensar em algumas coisas, alguns fenômenos naturais, uns fenômenos físicos, científicos, que talvez você possa utilizar para melhorar a iluminação dessa lâmpada que já foi criada, tá bom? Se a gente não conseguir melhorar isso, pensar em alternativas, a gente vai pelo menos pensar se a gente consegue fazer os circuitos elétricos de casas, usar as lâmpadas que já estão no mercado aí, fazer opções melhores aí para o uso dessas lâmpadas, tá bom? Voltando aí na tela, então, já que a gente está pensando aqui na atividade 2 em reduzir o custo da energia elétrica, nós vamos pensar então nesse funcionamento do litro de luz e tentar otimizar, né, deixar mais eficiente. E para isso a gente vai pensar um pouquinho sobre alguns fenômenos relacionados à iluminação aí do sol. O professor que nos acompanha, a professora que nos acompanha, a gente está aprofundando aí com a nossa intenção é aprofundar as habilidades 101 e 107 do currículo de natureza. Então, passando, olha aí essa imagem, o professor Carlos Magno Sampaio que preparou de antemão esse material que eu dei uma adaptada. Então, será que esse litro de luz funcionaria o tempo todo em qualquer lugar? Vamos pensar nisso? Então, esta é a lâmpada de Moser, né? Que a gente já viu o videozinho, já teve essa referência, que é uma garrafa PET, né, dessa que tem aí, a gente já conhece,
e colocada aí num teto, né? E ela aumenta, né? Ela aumenta a eficiência da luz solar, tá certo? Ela não está ligada em nada, a iluminação ocorre quando o sol bate nela e ela, no interior mais escuro, ela aumenta aí essa iluminação. Então, nós vamos estudar esse fenômeno aí, né? Como que isso acontece, tá certo? Mas antes a gente precisa falar, então, sobre o sol, já que a gente vai aproveitar a luz do sol para isso, tá certo? Então, como que acontece? A luz do sol é a nossa fonte primária de energia, tanto luminosa quanto de calor e outras coisas, né? Então, existe esta placa fotovoltaica que é um lugar onde a gente faz essa transformação, né, de energia luminosa, que é a luz do sol, né, em eletricidade passando por esse gerador, né? Aqui os elétrons se movimentam e passam, por exemplo, nessa lâmpada incandescente, encontram uma resistência e aí emite luz e também calor. Essa lâmpada não é muito eficiente porque ela emite mais calor do que luz, né? E uma lâmpada, ela é criada aí para emitir luz, né? Tá certo? Então, daí a baixa eficiência. Então, vamos pensar um pouquinho no sol. A ideia é, será que essa lâmpada de Mozart, ela funciona o tempo todo? Será que dá para a gente aproveitar, mesmo em dias que não tem luz solar, né? Será que poderia... Essa lâmpada que o Mozart criou, ela não está ligada em circuito nenhum, em fio nenhum. Ela é simplesmente uma garrafa PET aí no telhado que que aproveita a luz do sol. Mas será que a gente conseguiria ligar essa lâmpada num LED para ela funcionar também à noite? Será que a gente poderia armazenar? Existe algum material que armazena essa energia durante o dia para poder ser utilizada à noite? Fica aí para você essa provocação para você pesquisar aí e ver como acontece. Então vamos olhar aqui um pouquinho sobre o sistema Sol-Terra, tá? Nós vamos pensar no movimento aí da Terra em torno do Sol. Então a gente tem essa imagem aqui vai ser o Sol, ele é muito maior que a Terra. Então tem uma forma que quando você está na Terra olha para o Sol, que parece um plano, né? Que a gente vai chamar isso daqui de plano da elíptica. É como se você, olhando aqui a câmera para mim, ó, é como se você tivesse uma bolinha pequenininha e ela fosse aumentando, aumentando, aumentando o raio. Se o raio é muito grande, chega um momento que uma superfície parece meio que plano, né? Reto, apesar de que na vida real mesmo o Sol ele é redondinho. Só que nesse momento em que você está olhando, né, você está aqui na Terra de frente para o Sol está aqui, eu estou olhando, então a gente vai chamar essa região de plano da eclíptica, tá? Tá aqui, deixa eu apagar aqui. Então a Terra ela não fica vamos dizer assim, de cara para o Sol, né? A Terra ela é um pouco elíptica, né? Ela lembra uma circunferência, mas não é tão redondinha, e ela é um pouco inclinada, né? O eixo dela, a gente fala que tem uma inclinação, que nós colocamos aqui para você, ó, uma inclinação de cerca de 23 graus aí e 30 minutos. Então, por causa desta inclinação, os raios luminosos do Sol não chegam igualmente, né, em todas as regiões aí onde tem o continente da Terra, tá certo? Então, a maneira que a gente está representando, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem uma vista, né, e aqui a gente tem outra, tá certo? Então, se você observar, ó, a parte de baixo aí da Terra, que a gente pode chamar de hemisfério sul, ela tem aqui uma parte com mais intensidade de luz. Tá certo? Então, ó, neste outro momento aqui é o hemisfério norte, então esta parte aqui tem muito mais luz, né, iluminação, que a parte de baixo. Então, a depender, e devido ao movimento aí de translação da Terra, né, a depender do momento do ano, né, em que a Terra está posicionada com relação ao Sol, seguida da sua inclinação, tem uma parte da Terra que tem mais luz, e tem uma parte que tem menos luz, né? Onde tem mais luz a gente vai chamar de verão, né? Momento de verão. E onde tem menos luz ali na inclinação, a gente vai chamar de inverno. É sempre o contrário, né? Quando é verão aqui no sul, lá no norte é inverno, tá certo? Vamos pensar assim. Bom, o que tem isso de legal? Repare que, olhando para os raios solares, olha, aqui a gente tem esta faixa, deixa eu colocar aqui, este daqui vai ser
o Equador, a linha imaginária, tá certo? Essa linha não existe, mas a gente imagina que tem uma linha aí, né? É chamada de linha do Equador. Essa daqui, ó, vai ser o trópico de Câncer e aqui embaixo o trópico de Capricórnio. Então, o Brasil, né, tá um pouco para baixo no hemisfério sul aqui. Então, o trópico de Capricórnio passa aqui na região de São Paulo, mais ou menos ali, perto de Guarulhos, tá bom? Então, nós vamos chamar, quando o Sol tá mais incidente no trópico aqui de baixo, tem um dia especial. Existe um dia do ano em que a linha solar está bem perpendicular, está indo retinha nesta região aqui. Esse é um dia interessante. Enquanto que lá, né, no outro hemisfério, na parte de cima, esse mesmo dia corresponde também, é uma data importante. Quando esse Sol, essa linha solar, está emitida exatamente, né, a gente fala perpendicular, reto ali com... Virar aqui um pouquinho, né? Reto, né? O Sol está aqui. Então, a Terra está aqui, o Sol está indo aqui, ó. Então, se este raio forma 90 graus no trópico aqui de baixo, de Capricórnio, a gente vai chamar de solstício, né? De verão, tá certo? Enquanto que lá no hemisfério de cima, né? Vai ser o solstício de inverno. Neste dia, o dia ele é maior de todos. O período de luz do dia ele é maior, enquanto que a noite no outro hemisfério ela é mais longa. Então esse dia é chamado de solstício. É o dia em que, né, a luz do Sol bate exatamente perpendicular no trópico, né, num desses trópicos, no caso, se for verão aqui no hemisfério sul, onde tem mais luz, vai ser um dia maior, né? Enquanto que lá em cima vai ser uma noite maior. E no verão, no hemisfério contrário, acontece também de forma contrária. Vai ser o maior dia lá e maior noite aqui. Este dia é chamado solstício. São dois, na verdade. Acontece no verão, né? Se você pensar que você está aqui no Brasil, parado aqui, né? Um dia vai ser... no verão vai ter um dia maior e quando chegar o inverno vai ter uma noite maior. Esses 2 dias são chamados de solstício. Tem uma data específica para isso, é um dia legal, tá bom? Que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo que acontece na parte de baixo acontece no inverso, na parte de cima. E o que tem a ver isso com a luz, né? Com a lâmpada de Mozart? É que se a lâmpada de Mozart, esse litro de luz, utiliza a luz do Sol, seria legal a gente pensar, então, né, onde a gente vai posicionar essa luz, se para todas as casas, em qualquer lugar do mundo, uma técnica legal, uma coisa legal de se fazer, porque será que tem sol o tempo todo? Né? Quais são os lugares da Terra que tem maior incidência de luz? A gente tem que pensar nisso, já que a gente vai fazer o aproveitamento da luz do Sol para iluminar a casa, tá certo? Voltando aqui, ó, eu contei para vocês o que é o solstício. Então, veja. O solstício ocorre quando um dos polos da Terra, o norte e o sul, possui inclinação máxima em direção ao Sol, ou essa definição que eu dei, né, quando o raio solar incide, formando 90 graus, se o Sol está aqui, né, aqui está o planeta Terra meio inclinado, se este aqui, né, formar 90 graus com um trópico aqui embaixo, é um solstício em um dos hemisférios, né, e isso acontece também no verão no hemisfério superior, tá certo? Então, é uma forma de dizer, ou também, se você estiver no polo, tem essa definição também, que é quando a inclinação da Terra é máxima aí, tá? Acontece que você tem que lembrar que solstício é uma data, tá certo? É um dia. É a data em que a noite ou o dia, né, a depender de onde você está, é maior que todos, né? Às vezes dura mais que 12 horas, vamos pensar assim, ou uma ou outra, tá certo? E são 2 vezes, e essas coisas acontecem 2 vezes no ano, tá bom? Uma no verão, uma no inverno, tá? E aí, se você tem que lembrar também que é sempre o contrário entre um hemisfério e outro. Bom, este momento marca, ó, neste dia, né, neste momento, marca o início ou do verão ou do inverno. Se você estiver em um hemisfério e tiver maior iluminação de luz, ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui, se você está na América do Sul, aqui embaixo a gente, né, vou falar América, mas hemisfério sul, se você está no sul, veja que a incidência de luz é menor, aqui vai ser inverno, tá? Então vai começar o inverno nesse dia, enquanto que lá em cima vai ser verão, né? Aqui é verão, aqui é inverno, tá certo?
E se a gente pensar na rotação da Terra, ó, aqui do lado de cá vai ser dia, do lado de cá é noite, né? Quando você está virado para o Sol é dia, quando você está de costa para o Sol é noite, tá certo? Essa é a inclinação aparente aí para a gente, beleza? Então, espero que você tenha entendido isso. Porque o que eu quero? Existe um lugar aí na Terra onde a incidência de luz acontece o ano todo, né? Tem um momento aqui, tem um lugar que não importa a inclinação, uma região em que a luz acontece, é um momento mais iluminado da Terra. E é a região que está entre os trópicos aqui, ó. Essa região tem sempre maior incidência de luz. Se você está um pouco acima do trópico ou abaixo do outro, essas regiões aqui têm dias, né, mais longos e noites mais longas, né? Então, é a região onde o aproveitamento dessa luz aí pode não ser tão boa. Mas se você quer usar o nitro de luz, a gente tem a sorte de estar aqui no Brasil. O Brasil está ali nessa região, na região intertropical, é o lugar onde você pode fazer o maior aproveitamento desse litro de luz, porque é a região onde luz. Porque os raios estão basicamente, né, sempre mais paralelos, tá bom? Do planeta. Voltando aqui, ó, antes que a nossa aula acabe, isso determina as estações do ano, ó. Quais são as datas do solstício? Ó, é sempre igual, tá, gente? É igual assim, 21, 22 de dezembro, né? A gente está pensando no hemisfério sul, que é onde a gente está. Lá no mês de 21 de dezembro acontece o início do verão. O dia do início do verão é o dia do solstício de verão. É o dia em que é maior, né? A iluminação é maior. É o dia mais longo, né, para a gente que mora aqui no hemisfério. Em contrapartida, lá do outro lado, no hemisfério sul, ó, esse dia acontece no dia 21, vai ser a noite mais longa. Quando aqui no sul é verão, lá no norte é inverno. Então, quando começa o verão aqui no sul, do outro lado, lá mais para cima, começa o inverno. O fato é que esta data, 21 de dezembro e 21 de junho, marcam aí o solstício, o dia que é mais longo ou a noite mais longa aí, a depender de onde você está. E existe outros 2 dias chamados de equinócio, que vem de igual, né? Onde a iluminação acontece de maneira igual, quer dizer, os dias e as noites têm basicamente o mesmo tempo, né? 12 horas e 12 horas de dia, 12 horas de noite, elas não têm diferença. Existem só 2 dias do ano que isso acontece, tá bom? Que é no início do outono e no início da primavera, tá certo? Sempre o contrário. Se você está aqui no hemisfério sul, vai começar a primavera, esse dia é o equinócio, que vem de igual, dias iguais. Lá no hemisfério norte vai começar o outono, tá bom? Nesse dia exato, os dias e as noites têm a mesma iluminação, vamos dizer assim, né? Tem o mesmo período, tá bom? Então, esses são os momentos em que a inclinação do Sol os raios solares estão exatamente na linha do Equador. Então, no solstício, a inclinação está nos trópicos, enquanto que no equinócio ela está em cima no Equador. E aí está uma animação do planeta Terra girando em torno do Sol, né? Na verdade, a Terra ela não está no centro, ela está um pouquinho mais para o canto. E as velocidades aí com que a Terra vai girando, ela não é igual, né? Ela às vezes está mais rápida, às vezes está mais devagar. E por isso que tem iluminações diferentes aí em períodos do ano todo, tá bom? Bom, essa determinação foi feita por um carinha chamado Kepler. Vocês podem pesquisar sobre essas leis, ele explica e calcula. É a primeira vez na ciência que se explica matematicamente um fenômeno natural. Então, vale muito a pena pesquisar as leis de Kepler, tá bom? Que é sobre o movimento aí dos planetas. Então, foi essa curiosidade que eu falei. Você sabia que só tem 2 dias no ano que o Sol nasce exatamente no leste e se põe no oeste, que é o dia do equinócio, onde começa a primavera e o verão. Porque, na verdade, o Sol, ó, aqui, ó, o Sol ele não nasce exatamente no leste, tá, pessoal? Ele nasce próximo do leste, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas é mais ou menos na região do leste, não exatamente no leste. Para nascer exatamente no leste é a região do equinócio, tá bom?
E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como acontece esse processo de iluminação aqui do nosso planeta e com isso você tome decisões aí para o seu projeto, de onde você vai colocar essa lâmpada, se você mora numa região do planeta que é favorável ao uso desse tipo de iluminação. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.